Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande as suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail que aparece aí na sua tela, e faça suas sugestões de convidados, temas específicos, todos relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de dizer, esse é o foco central deste programa. Programa esse que está na sua 6ª temporada e tem a possibilidade de levar até a sua residência discussões, conversas, temáticas envolvendo o direito, o universo jurídico. Hoje converso com a Fernanda Brum Correia, analista judiciária do TRT da 4ª Região. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa área que é tão apaixonante quanto o direito do trabalho. E eu agradeço o convite e agradeço a professora Franciele, que foi quem me contatou. Tu sabe que nós temos grandes professores da área do direito do trabalho aqui no curso de Direito. Sim. O nosso líder maior, o professor Malgarim, é o fundador do curso de Direito praticamente, é uma referência da área do direito e do processo de trabalho, tem livros publicados na área. Temos também o professor Marcelo Kimmel, que é teu colega, inclusive, sim, que é nosso professor há anos aqui, ex-coordenador do curso de Direito, assim como o professor Malgarim. E temos também o professor Fabrício Aitaivo, é um trio assim de respeito na área do direito do trabalho e do processo do trabalho, um trio que está há muitos anos aqui. Aliás, antes da gente entrar no ponto, eu acho importante falar um pouquinho sobre isso. O nosso corpo de professores, ele tem como uma das suas características a longevidade aqui no curso de Direito. Então nós temos esse trio aí que fiz referência a ti agora, ele está há mais de 10 anos aqui, 15 anos praticamente. O professor Malgarim desde o início, depois o professor Marcelo, depois o professor Fabrício. Mas que bom que tu estás aqui. A área do direito do trabalho é uma área muito cara para o curso, uma área muito cara para esse programa. Queria te ouvir um pouquinho o que te seduziu na área do direito do trabalho. Por que as coisas aconteceram para ti nessa área? Interessante esse questionamento. Eu posso considerar que a carreira de analista judiciário há algumas décadas talvez não fosse tão prestigiada quanto tem sido ultimamente, porque nos últimos anos houve muitas mudanças, a emenda constitucional que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, mudanças tanto no direito material do trabalho quanto no processo. Hoje temos PJE, que também mudou a forma como o servidor atua, e hoje esse concurso tem sido cada vez mais procurado e propicia diferentes oportunidades a quem ingressa. Eu não tinha toda essa noção quando eu ingressei na carreira, mas hoje eu vejo o direito do trabalho como fundamental, essencial, porque a progressividade dos direitos fundamentais é um dos pilares. E nos tempos de hoje, em que muito se fala em desregulamentação e em flexibilização, é um papel cada vez mais essencial. Não sei se o senhor gostaria de saber sobre a carreira especificamente. Pode ser, vamos falar um pouquinho sobre isso, qual é a tua rotina, vamos falar um pouquinho no concurso depois. Isso pode ficar para o segundo bloco até, porque sabe que os nossos alunos, eles têm, em sua grande parte, eles têm a intenção de seguir a carreira pública, Então sempre que vem alguém aqui, algum servidor, a gente faz questão de tratar do processo seletivo, como funciona, mas isso a gente pode deixar para depois. Qual é a tua rotina lá no TRT? Logo que eu ingressei no TRT, eu fazia atendimento a público, trabalhava em secretaria, que é uma das possibilidades para quem ingressa. Mas na sequência, eu passei a elaborar com uma juíza como assessora. E é bem interessante porque, em regra, os gabinetes de primeiro grau são formados pelo juiz e pelo assessor. Sim. Apenas os dois. Então é uma alta responsabilidade e não há rotina, porque todos os dias, quase todos os dias, nós nos deparamos com situações novas, pedidos que nunca foram antes veiculados. Então é um desafio, é um estudo constante e diário. Ao mesmo tempo, quem ingressa pode trabalhar como assessor de desembargador, e aí em Porto Alegre. Antes era necessário morar em Porto Alegre, então isso era um pouco um empecilho para quem não queria sair do interior. Mas hoje se faz teletrabalho, então é muito mais tranquilo. Os gabinetes são formados por vários servidores, estagiários, então também há essa integração que propicia um crescimento, um estudo constante, se debatem os casos. Mas agora também há outra possibilidade bem legal de atuação, que eu sou muito fã, que é a conciliação. Inclusive, no ano passado eu fiz a formação como conciliadora
fiz o estágio, atuei um período como estágio e era muito enriquecedor, era muito gratificante, porque o servidor que atua como conciliador, ele coordena a audiência, claro que sob a responsabilidade do juiz, mas o juiz não permanece o tempo todo no local, e ele consegue conduzir as partes para uma solução. Então, se pode perceber que as partes saem felizes, satisfeitas, porque foram protagonistas da decisão, não houve uma imposição de um terceiro. Então, é também uma possibilidade bem legal. A gama de tarefas que um servidor da Justiça do Trabalho pode realizar é bem ampla e muito boa. Interessante ouvir falar um pouquinho sobre essa questão da conciliação. E isso me faz, né, remeter ao fato de que aqui no curso de Direito da UFN a gente tem uma das matrizes, uma das apostas do curso é o aprofundamento dos ambientes outros de solução de conflito, que não só o contencioso. Então, a gente tem grupos de estudo aqui, nós temos várias perspectivas, nós temos um grupo de alunos que está lá dentro do fórum pesquisando isso e tal, e verificando como isso funciona na prática, né? Nós temos, então, núcleos específicos para tratar da questão da conciliação, da arbitragem, da mediação, etc. E realmente, assim, a gente tem que falar cada vez mais sobre isso. Eu nunca perco a oportunidade quando tenho, e esse programa é um veículo interessante da gente tratar desse assunto, de mostrar para as pessoas a necessidade de se procurar quando há algum problema na sua vida, né, relacionado ao direito, obviamente. Essas técnicas, eu não chamo de alternativas porque a gente está, né, diminuindo um pouco, mas essas outras técnicas de solução de conflitos. E a conciliação aí se mostra um meio muito adequado. Já nasce lá no Juizado Especial Civil, na década de 90, isso, né, apontando para uma grande ferramenta aí do Estado. Claro que também há que se fazer um pouco de uma crítica pequena, que seja de falta de investimento do Estado. O Estado poderia ser muito mais... O próprio Código de Processo Civil é um instrumento interessante, que aposta também na conciliação, na mediação, mas a gente vê na prática que falta um pouco de investimento do Estado. E essa falta de investimento acaba desembocando, né, num grande volume de processo. Então, em sala de aula é importante se falar sobre isso, porque nós temos que criar a cultura da conciliação, da mediação, da arbitragem. Nos programas extensionistas como esse, é importante falar sobre isso para que as pessoas saibam que antes de levar o seu problema para um fórum, elas devem tentar resolver nesses outros ambientes. E aí tu traz um exemplo interessante, né? Quem tem um problema da área trabalhista e quiser resolver no ambiente conciliatório, o que tu recomenda que se faça? Procura um advogado que vai encaminhar nesse sentido ou não há essa necessidade? Por hora, essa atuação é unicamente judicial. Então, é após a lide já após o processo já instituído. É isso, uma outra crítica que se pode ser feita, né? Por que não estabelecer isso no momento pré-processual? Antes, no processo civil é a mesma coisa. Não haveria necessidade de abrir processo, de gerar pagamento, né, daquelas despesas tradicionais de processo. Isso deveria ser instituído pelo legislador como uma fase pré-processual. Certamente evitaria uma série de desgaste e o custo seria muito menor aí, né? Nós temos que pensar no custo, porque esse custo é suportado pelas pessoas, quem nos ouve é que paga essa conta. É verdade, professor. Claro. Mas sem querer questionar a questão do custo, tem que ser lembrado que trazendo agora a questão da reforma trabalhista, que eu até comentaria depois, mas vou comentar agora, existem várias ações de inconstitucionalidade, várias ADIs que questionam dispositivos da reforma. Uma delas questiona a questão da gratuidade, que foi uma mudança bem substancial, que foi um divisor de águas no processo do trabalho. E essa ADI está pendente de julgamento e já temos uma decisão do ministro, que é o Barroso. Essa decisão já sinaliza para um julgamento de improcedência. E quais são as premissas dele? Por isso que eu linkei com esse comentário. As premissas é de que é necessário diminuir custos, diminuir a judicialização, ampliar a qualidade das decisões, porque com menos demandas seriam decisões mais bem elaboradas, ampliar o prestígio do judiciário para com a sociedade, e ele se fixa nessas premissas, de modo que acaba ignorando, de certa forma, a realidade da justiça do trabalho aqui, a realidade do processo, em que a maior parte das demandas, pelo menos as
que eu, no dia a dia, consigo verificar, a maior parte não decorre de abuso de direito do empregado ou de má-fé, mas sim de mero descumprimento das obrigações mais básicas do empregador, como verbas rescisórias. Então, por exemplo, o empregado teve o seu contrato rompido, se encontra agora desempregado, que até se brinca que, por vezes, a Justiça do Trabalho é um pouco a Justiça dos Desempregados, não recebeu, então ele precisa ajuizar, não é uma má-fé, a maioria. E, de certa forma, se a gente for focar nessa ideia de custos, talvez seja um pouco perigoso se a gente desconsiderar os outros elementos, só para trazer isso à tona. Não, é importante, né? Quem está dentro da Justiça do Trabalho tem uma visão diferenciada de quem está fora, por óbvio, né? Ainda mais eu que não atuo na área trabalhista aí. Mas trazendo para uma outra realidade, né, o processo ele tem um custo. Eu vou te dizer que eu sou fã das técnicas extrajudiciais de solução de conflitos no Brasil. Eu acho que isso aí cada vez mais é algo que... E tenho certeza que a maioria dos juízes concorda com isso, porque quer diminuir o número de processos lá. Obviamente que lá na Justiça do Trabalho tem uma outra percepção, que é a própria fiscalização que o magistrado exerce em relação ao cumprimento das leis trabalhistas. Né? Ele também atua. Tanto é que existe o princípio do indúbio pro operário, trabalhador, aquela história toda, não é? Então, mas assim... nos outros âmbitos do direito, talvez aí não se aplicasse mesmo, mas nos outros âmbitos, essas técnicas extrajudiciais de solução de conflitos, me parece que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso e exercer, inclusive, fiscalização acadêmica sobre isso. Concordo plenamente. Vamos fazer um intervalo super curto, 30 segundos, a gente já volta, pode ser? Sim. Então, como disse, não saia daí, super rápido, 30 segundos a gente está de volta. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o Tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, para esse e-mail que aparece na sua TV. E faça, querendo, as suas sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir, porque este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, Fernanda Brum Correia, analista judiciário TRT da 4ª Região. Já apresentei a Fernanda no primeiro bloco. Falamos sobre várias coisas relacionadas ao direito do trabalho, universo do direito do trabalho. Fizemos algumas críticas, né, Fernanda? Mas queria te ouvir um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Passados aí quase 2 anos da reforma, ou praticamente 2 anos, a lei entra em vigor em 2017, se não me falha a memória. 11 de novembro. Isso. Então agora, ó, recentemente fazendo 2 anos. Qual é a tua percepção, assim, trabalhando dentro da Justiça do Trabalho, o que dá para pontuar? Professor, primeiro, dá para fazer um breve histórico sobre como foi feita a reforma. Diferentemente do Código de Processo Civil, por exemplo, que teve longos debates, estudos, discussões ao longo de anos, a reforma trabalhista, embora seja uma lei que altera tanta coisa, que influencia toda a sociedade, teve uma tramitação muito rápida, muito pouco pensada, sem estudos técnicos adequados, sem discussão com a sociedade. Para resumir, começou com um projeto de 9 artigos do Executivo em dezembro de 2016 e já em julho de 2017 estava aprovada também pelo Senado. Foi sancionada sem nenhum veto.
E a questão era tão esdrúxula que, na época, o então presidente se comprometeu a logo fazer uma reforma da reforma e fez uma MP que regulamentou algumas partes. Foi até interessante porque diminuiu algumas brechas perigosas com essa MP. Porém, a MP perdeu eficácia, não rege mais as relações atuais. Então, primeiro a gente se questiona, afinal, foi boa ou foi ruim a reforma? Depende do ponto de vista. Eu acho que o direito do trabalho clássico, aquele direito que foi construído na época da CLT, 1943, claro, sem considerar todas as mudanças subsequentes, esse direito foi pensado numa época em que as empresas eram diferentes, eram sólidas, havia centralização da produção, havia até uma mentalidade diferente dos trabalhadores, as relações interpessoais eram duradouras, havia uma continuidade. Por isso se tem o princípio da continuidade da relação de emprego. Hoje, houve tanta mudança no modo de gestão de empresas, houve essa descentralização de produção, porque hoje se produz parte de um produto em um estado, parte em outro país. Globalização, revolução tecnológica e a própria mudança da mentalidade do trabalhador. Eu me indago, professor, será que algum egresso aqui da UFN, nascido em 1990, na década de 90, por exemplo, ao se formar, conseguiria imaginar se empregar o primeiro emprego e vislumbrar permanecer 30 anos naquele emprego? Penso que não. Então, todas essas mudanças, elas ensejariam uma mudança na legislação. A realidade é que a CLT, com aquela rigidez da subordinação rígida que havia, hoje não mais protegia um sem número de trabalhadores, porque atualmente o que ocorre é ou o empregado ou o trabalhador ingressa com a ação e é considerado empregado e fica com a total proteção do judiciário, ou ele não é empregado e fica com zero. Então, para pontuar, seria necessária uma mudança, mas da forma como realizada não foi a melhor, com certeza deixou muitas brechas e muitas lacunas que chegarão ao judiciário para resolver. Agora, tu sabe que, te ouvindo assim, me faz pensar sobre a forma como os códigos são editados no Brasil, a forma como as reformas são realizadas. Tu desse o exemplo da reforma trabalhista que foi feita a toque de caixa, né? E claro que vocês que trabalham dentro do judiciário do trabalho têm uma percepção mais acurada do que a gente que está fora, como eu falei no primeiro bloco. Mas em outros ambientes isso também acontece, né? Lamentavelmente isso também acontece. Eu vou te dar o exemplo do Código de Processo Civil, que é de 2015. Ele não é um código, né, é um código revolucionário. Ele tinha a possibilidade de ir muito mais além do que foi. E eu creio que com a reforma trabalhista tem acontecido a mesma coisa. Né? E, às vezes um apressamento que gera um determinado... que gera uma resposta, um produto esdrúxulo, usando a própria expressão que tu usaste, e às vezes um projeto de um código que se arrasta por anos e quando vem à tona, ele já é antigo, ele já não está mais adequado àquela realidade. Então, triste isso, né? O Brasil tem muito a evoluir. E vou te dizer outra coisa, assim, que me parece, falta de recurso à academia. A academia produz ciência. A academia tem que ser consultada sempre, sempre. Então, me parece assim, que nessas grandes construções legislativas, vamos pegar esses dois exemplos, a reforma trabalhista e o novo Código de Processo Civil. A academia tinha que ser muito mais consultada do que foi. Com certeza. Não naquela rapidez, né? Sim. Diga alguma coisa se você tem a dizer por e-mail. Não é assim que funciona. Ou audiências públicas, às vezes, que não cumprem com a finalidade de uma audiência pública. Então nós temos muito a evoluir ainda no que tange ao processo de maturidade legislativa. Né? É verdade. E é um desabafo, e aproveitei o ensejo, porque eu acho que lá na reforma trabalhista aconteceu a mesma coisa. Sim, foram criadas, olha, eu até posso comentar algumas do nosso tempo aqui. Todo mundo sabe, mesmo quem não é da área jurídica, consegue ter essa noção que foi divulgada em meios de comunicação, que a reforma passou a priorizar o negociado entre as partes, em detrimento do legislado, certo? E um ponto disso é a negociação direta, passou a se prezar pela negociação direta entre empregado e empregador. Mas existe uma situação bem peculiar, uma criação nova da reforma, que é a figura do trabalhador hipersuficiente. A partir de agora,
reunindo apenas 2 requisitos, que são formação em curso superior e recebimento de remuneração maior que 2 vezes o teto do regime de previdência, regime geral, o trabalhador pode pactuar qualquer coisa com seu empregador. É como se ele estivesse acima do sindicato, porque o que ele firmar ali numa relação entre os dois vai ser acima da lei e acima da norma coletiva. Imagine o risco que isso pode gerar de renúncia a direitos, e eu não falo em direitos patrimoniais, mas eu vislumbro direitos, regras protetivas quanto à saúde, segurança, regras que depois vão influenciar a coletividade e o meio ambiente de trabalho. Então é um risco bem alto que a reforma colocou, e paralelamente a isso, que eu acho que chama mais atenção ainda do que essa possibilidade de negociação no curso do contrato, é a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial. Isso, ao meu ver, a Justiça do Trabalho há muitos anos já combatia lides simuladas. O que é lide simulada? É aquela situação em que o empregador contrata um advogado, ele se nega a pagar as verbas no escritório do advogado ou no escritório da empresa, e ele ajuiza uma ação simulando uma lide que de fato não existe, para que numa audiência de conciliação ou para que na tramitação desse processo firmem um acordo. Com qual objetivo? Obter a proteção da coisa julgada, porque transita em julgado e só pode ser mudado por rescisória. Riscos disso, além dessa possibilidade de simulação, que os juízes do trabalho vão ter que ficar mais atentos ainda, e é possível observar que houve um crescente número de negativas de homologações desde que a reforma foi implementada. Basta uma pesquisa no site do TRT4. Nós vemos que os juízes estão cada vez mais atentos a isso, porque se verifica que nem sempre há concessões recíprocas. Muitas vezes é renúncia unilateral, não é uma transação efetiva. Esse é um dos cuidados. E outro ponto que eu penso é como ficaria a questão de disponibilidade de direitos que seriam indisponíveis. Sei de uma situação, trazendo aqui para uma questão prática, um caso concreto, não aqui do TRT4, mas de outro estado, em que a gestante, que todos sabemos que a gestante tem a garantia de emprego, ela deve permanecer no trabalho até 5 meses após o parto. A gestante queria sair do trabalho, não queria permanecer por razões suas, alheias ao vínculo de emprego, pediu para o patrão, que não se sentia na obrigação de pagar todo aquele período para ela, fizeram um acordo extrajudicial. E nele pactuaram que ela receberia o aviso prévio, as verbas que ela não gostaria de perder com pedido de demissão, levaram isso ao juízo, para homologação. Foi homologado uma renúncia. E eu me indago se essa garantia, que é uma garantia tão robusta, penso que no direito do trabalho é uma das mais tranquilas, pacíficas, tanto no TST quanto no STF. E ele conseguiu, por vias alternativas, obter a renúncia dessa garantia. Será que a gente não estaria abrindo margem para que outros direitos fossem renunciados com essa homologação? E ainda, quando se trata de direitos meramente patrimoniais, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o pagamento das verbas tem que ser em 10 dias após o término. Poderia o empregador parcelar esse valor? São questionamentos. Há muitos outros que certamente vão chegar no judiciário, porque não ficaram claros. Na verdade, é uma área essa que ela tem uma interconexão com outras grandes áreas do direito, né? A todo momento que tu falava, eu ficava pensando na questão constitucional de tudo isso. Mas isso a gente pode deixar marcado para um outro programa, porque lamentavelmente nesse nós não temos mais tempo. Eu queria agradecer a tua presença aqui. Agradeço, professor. Eu sei que as agendas são apertadas e sair do trabalho, vir aqui gravar o programa, mas fica o agradecimento do curso de Direito, da TV aqui também, dizer que as portas sempre abertas para ti. Agradeço, muito feliz de estar aqui. Que bom. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!